Boa noite. Brasil abre 432 mil vagas formais de trabalho em fevereiro. É o maior índice mensal registrado na série histórica do CAGED desde 2020. Supremo Tribunal Federal arquiva a investigação contra Jair Bolsonaro por fraude em cartão de vacinação da Covid-19. Começou hoje em São Paulo a imunização contra a gripe para os grupos prioritários. Foi pela TV que o aposentado Arlindo ficou sabendo sobre o início da campanha. Aí eu falei assim, vou dar um pulinho lá, né? Vai adiantar. E aqui eu não estou pegando gripe ultimamente. Pintou a vacina, meu amigo, não interessa, eu venho aqui e tomo. A dona Lídia acordou mais cedo do que o de costume para se vacinar contra a influenza. Falou que vai tomar vacina, eu tô lá. Faz tempo que não gripa? Graças a Deus. 74 anos, tranquila. Na capital paulista, a campanha de imunização contra a influenza foi antecipada. No restante do país, a vacinação terá início no dia 7 de abril. Inicialmente, a vacina ficará disponível apenas para o grupo prioritário. No grupo prioritário são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes e os idosos acima de 60 anos. Também estão elencados nessa primeira fase pelo Ministério da Saúde os profissionais de saúde, os professores, as pessoas que vivem em situação de rua, pessoas que têm comorbidades, pessoas que vivem em situação prisional, pessoal que trabalha com o transporte. A vacina contra a influenza está disponível em todas as UBSs e AMAs integradas à rede do município. Nessa primeira remessa, a cidade recebeu do Ministério da Saúde mais de 265 mil doses do imunizante. Nós estamos entrando no outono, que é o período sazonal das doenças respiratórias, e principalmente para as crianças e para os idosos e gestantes. Então, tomando a vacina, você evita de pegar a doença, ou se pegar a doença, vai pegá-la de uma forma mais branda, não sofrendo as complicações. A dona Amélia é prova disso. Desde que eu estou tomando essa vacina, não tenho mais gripe. A vacina ajuda muito. Todo mundo tem que se vacinar. É uma coisa muito boa. É isso aí. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, arquivou a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que afirmou não existirem elementos que comprovem a responsabilização do ex-presidente numa possível falsificação. Moraes também determinou que a parte da investigação envolvendo o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e outras pessoas sem foro seja remetida para a primeira instância. Fim de semana já está aí, todo mundo quer saber como fica o tempo em todo o Brasil. O Igor Silveira conta pra gente, né, Igor? Boa noite para você. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. O fim de semana vai ser com tempo abafado, mas com previsão de chuva, como a gente observa aqui no mapa. No sul do país, uma frente fria vai ser responsável pela chuva no Paraná, Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. No domingo, ela ganha força e a chuva também fica um pouco mais volumosa nessas regiões. Agora, em São Paulo, choveu forte. Hoje à tarde, ruas ficaram alagadas e quem estava participando de um festival na zona sul da capital paulista precisou comprar capa de chuva para se proteger dessa chuvarada. Amanhã não vai ser diferente, viu? As temperaturas elas ficam altas e tem previsão de chuva no período da tarde. São esperados 15 milímetros de água. A máxima deve chegar na casa dos 31 graus. No domingo, 32 graus de máxima, também com chuva forte e volumosa. Na segunda-feira, 33 e na terça cai para 28 graus por causa da chegada de uma frente fria. No Rio de Janeiro, tempo abafado, bastante nebulosidade, mas com os termômetros na casa dos 34 graus amanhã, 35 no domingo, 36 na segunda e na terça-feira pode chegar na casa dos 37 graus. Olha, nem parece outono. O sol está garantido só no interior nordestino, como a gente acompanha aqui no mapa, e em grande parte de Belo Horizonte. Entre a região norte e todo o centro-oeste, previsão de chuva, principalmente no período da tarde. As temperaturas seguem altas também em grande parte do país, chegando aos 33 graus amanhã em Manaus,
34 graus em Cuiabá e no sul 28 graus em Porto Alegre. Por causa do avanço da frente fria, na terça-feira a temperatura por lá não deve passar dos 23 graus. Essa frente fria avança para São Paulo, mas na próxima semana eu falo mais para todo mundo. Bom fim de semana para você, Amanda, Augusto. Aproveite, até segunda, Igor. No último episódio da série sobre inteligência artificial, o futuro agora, a tecnologia aliada à alimentação. Em uma população maior, a produção de alimentos precisa ser cada vez mais eficiente. Pois é, a IA entra como uma aliada importante para aumentar a qualidade do alimento e até combater as pragas sem agredir o meio ambiente. A reportagem é de William Cury. Hoje eu estou aqui em Pompeia, interiorzão de São Paulo. Esse som da viola, familiar por aqui, cidade que se apega às suas raízes e tem orgulho das suas tradições. Mas erra quem pensa que por isso ela parou no tempo. Fica exatamente aqui, a 400 quilômetros da capital de São Paulo, em Pompeia, um dos principais centros do país para a formação, pesquisa e desenvolvimento de sistemas focados em inteligência artificial. E aqui na Fundação nós temos uma formação específica nessa área, uma formação superior em sistemas inteligentes, em que a gente forma profissionais para atuar nesse mercado de levar as tecnologias para o campo, para o médico, para o hospital, para a escola, para a indústria, entre outros. Parte das tecnologias aprimoradas pela Fundação Junji Nishimura se destina à agricultura. A inteligência artificial pode aumentar a produção e reduzir os custos. Para nós, alimentos melhores e mais saudáveis. Antes, a aplicação era de forma linear. Então, você ia fazer uma pulverização, você pulverizava toda a área agrícola. A tecnologia consegue verificar por visão computacional e por aprendizado de máquina, né, com o volume de dados, o histórico daquela área, ela consegue identificar onde especificamente aquela área precisa ser pulverizada. Então, a tomada de decisão hoje é feita de forma autônoma. Tecnologias digitais, por meio de inteligência artificial, permitem que sejam aplicados no campo exatamente aquilo que é necessário para pulverizar, para proteger. No campo, a inteligência artificial chega para resolver um problema. Para falar a verdade, cada vez mais as pessoas não estão no campo. O campo tem cada vez menos gente que tem interesse em estar no campo. Então, a gente precisa que automatize. A gente precisa que a inteligência artificial venha, porque senão a gente não consegue dar conta da produção. As pessoas não têm mais interesse em ficar debaixo do sol. O pessoal quer ficar no ar-condicionado. Então, ir no campo, pessoas para trabalharem diretamente no campo têm sido cada vez mais escassas. Então, a gente precisa automatizar. Então, a IA vem como um braço que vai facilitar ou permitir, na verdade, que a gente faça um bom trabalho. Um trabalho de monitoramento, um trabalho de tratamento de dados. Uma colhedora daquela ali, ela gera dados infinitos por onde ela está passando. Eu preciso tratar esses dados. Então, um sistema de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, vai me ajudar a entender os dados que o campo está me entregando. Diante de todas as possibilidades que se abrem com a evolução da inteligência artificial, uma pergunta ainda não tem resposta certa. Qual é a profissão do futuro? Um trabalho específico para quem trabalha na área da tecnologia, que sem dúvida é relevante e vai começar a ser criado, vai começar a ser estudado, é o arquiteto de inteligência artificial. Ou seja, são profissionais que conseguem desenhar a melhor arquitetura para gerar melhor custo e eficiência para aquela tecnologia que está sendo criada. Exemplo, hoje já existem 5, 6 tecnologias específicas que você pode plugar para criar a sua própria inteligência artificial ou seus próprios comandos de melhora de tarefas, melhor eficiência na sua organização. Qual é a melhor das 5, 6 tecnologias, em qual momento usar, qual prompt trabalhar? Esse é o arquiteto da inteligência artificial. E sem dúvida esse é um emprego que vai existir cada vez mais. E não é pura e simplesmente um programador.
mas ele é um arquiteto de toda a tecnologia que existe para que a inteligência artificial de fato tenha seu papel. Muitos acreditam que a inteligência artificial vai criar profissões que nós ainda não somos capazes de imaginar. Além de ser uma tecnologia que possa criar novas profissões, e sem dúvida vão criar, ela vai aperfeiçoar toda e qualquer profissão que existe. Então, com muito mais inteligência, com muito mais organização, com muito mais contextualização de tudo aquilo que está sendo feito. É uma grande revolução, né? A gente está vivendo esse contexto como um todo, num cenário, só que ele está cada vez mais rápido do que a gente imaginava. Uma coisa é certa, a inteligência artificial já está presente na minha e também na sua profissão, na função que nós exercemos. Cabe a você decidir se vai utilizá-la como sua aliada. O que se beneficia da IA são pessoas que, de alguma forma, começam a saber fazer as melhores perguntas. Então, dentro de todo e qualquer trabalho, quem faz as melhores perguntas, quer queira ou não, tem mais produtividade e consegue chegar em níveis cada vez mais altos daquilo que se entende como a pirâmide organizacional, onde você sai do estagiário, do assistente, do analista, até a gerência, a diretoria, ou até mesmo a presidência da organização. Quem faz as melhores perguntas, historicamente, sempre foram as pessoas mais curiosas e, por conta disso, elas atingiam os melhores status dentro do trabalho. Quem faz as melhores perguntas para a inteligência artificial continua sendo as pessoas que melhor se beneficiam, né? Se você for ver, existem cursos até de como fazer perguntas, né? Que nada mais é do que são os prompts que está sendo chamado, né? O prompt que você faz para que aquilo de fato seja uma tarefa automatizada ou até mesmo para acessar um dado conteúdo que a gente sabe que a inteligência artificial tem. A pessoa armada com a inteligência artificial fica muito mais produtiva. O termo técnico que eles usam é a pessoa aumentada. Ela aumenta a sua capacidade de produção. Talvez do mesmo jeito que você usa no seu celular com o WhatsApp. Fica muito mais produtivo. Você já conversou comigo aqui, já combinou, a gente se falou em questão de segundos. Antigamente você ia ter que mandar um fax, você ia mandar um memorando, né? Então, essa mudança é o que a inteligência artificial traz. É mais uma tecnologia, é mais um passo para as pessoas usarem a tecnologia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizou hoje à tarde um leilão de mais 3 linhas da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A gestão será repassada à iniciativa privada. O repórter Giovanni César traz ao vivo todas as informações para a gente, né, Giovanni? Boa noite para você. Boa noite, Augusto e Amanda. Olha, foram leiloadas as linhas 14 Coral, 12 Safira e 13 Jade. A operação Expresso Aeroporto incluídos no chamado lote Alto Tietê. 2 grupos participaram, o CCR, que é dono da Via Mobilidade, e o grupo Comporte, vencedor do leilão, que vai construir o trem de ligação entre a capital paulista e a cidade de Campinas. A concessão de 25 anos prevê 14 bilhões e 13 milhões de investimentos por parte da empresa vencedora, que depois será ressarcida pelo governo do estado em 10 bilhões de reais. Esse aporte bilionário do estado é para a construção de 10 novas estações, a reforma de 24 e a eliminação de passagens de nível. Atualmente, essas 3 linhas transportam 830 mil pessoas por dia, mas a ideia depois da concessão é que esse número seja ampliado e chegue aí a 1 milhão e 300 mil pessoas, 1 milhão e 300 mil passageiros. Amanda, Augusto. Muito obrigada, Giovanni. O petróleo mais barato no mercado internacional, o dólar em queda e o estoque da safra de cana-de-açúcar contribuíram com a redução dos preços dos combustíveis em postos de 12 estados. A fila neste posto de combustíveis mostra que a paciência pode ser uma boa aliada do bolso. Abaixou o preço, vou aproveitar as oportunidades. A distância que eu percorri valeu a pena,
Porque é 40 centavos de diferença. Para mim que trabalho de Uber, qualquer centavo faz muita diferença. Uma pesquisa em mais de 30 postos de Belo Horizonte identificou que esta é a segunda semana consecutiva na queda dos preços dos combustíveis. A gasolina já é encontrada a menos de R$ 5,50 e o litro do etanol vendido a R$ 4,09. O mercado de petróleo é regido por força de oferta e demanda. Então, a gente está num momento de baixa, né? Não tem problema de escassez, né? E a Petrobras ela tem aquela política, né, de repassar, de tentar acompanhar o mercado internacional. Agora, com o Trump, você voltou, né, a incentivar a produção de petróleo. Então, isso aumenta a produção, aumenta a oferta e aí o preço tende a cair. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis observou queda no litro do etanol em 12 estados, da pesquisa realizada semana passada. Em João Pessoa, o Procon da Paraíba também encontrou a gasolina mais em conta. O Anderson é motorista de aplicativo e já sentiu a diferença. Abasteço sempre 50% álcool e gasolina. Sobra assim, mais ou menos um terço, né? Um dia que você faz uma feira, né? Faz uma comprinha, ajuda, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou estar confiante para novas reduções nos próximos dias. Segundo cálculos da pasta, o litro do diesel poderia ficar cerca de 40 centavos mais barato. No caso da gasolina, a queda chegaria a 12 centavos. Atualmente, o barril de petróleo tipo Brent é cotado a $72. Mas as projeções dos bancos indicam uma possível desvalorização de até 30% até o final de 2025. Se o cenário externo não mudar, né, se o cenário de economia mundial, né, não alterar, dá para fazer um pouco essa análise de que a tendência é que talvez o preço continue mais baixo durante um bom tempo. Vamos ver se vai continuar, né? Tomara que continue e caia mais, né? O Brasil criou mais de 431 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro de 2025. É o maior saldo mensal em 5 anos. Depois de ficar 2 anos fora do mercado de trabalho, a Flávia agora respira aliviada. É uma fase difícil, né? Como se a gente fosse invisível para a sociedade, assim, estar sem um trabalho. Eu fiquei 2 anos e pouquinho sem trabalhar e estou me sentindo esperançosa de voltar a ser um ser humano que paga suas contas e limpa o nome. Contratação que chegou em boa hora e reflete os números recentes de geração de emprego. Em fevereiro, o país criou quase 432 mil novos postos de trabalho formais, a maior variação absoluta desde 2020. Em fevereiro, o saldo ficou positivo em todos os setores, com destaque para serviços, com alta de 1,10%, indústria com 0,78%, comércio 0,44%, construção com 1,41% e agropecuária, que empregou 1,08% a mais. Já no acumulado do ano, foram registradas mais de 576 mil novas vagas de emprego, uma alta de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2025, o setor de serviços foi o que mais contratou, com 304 mil novos postos de emprego. Em seguida, vem a indústria, com 140 mil vagas. Para esse economista, o aumento na criação de empregos com carteira assinada é um reflexo do crescimento do PIB de 2024, que cresceu 3,4% e fechou o ano em 11 trilhões e 700 bilhões de reais. A composição do PIB, né, que é o dado do crescimento do país, né, que mede o dado do crescimento, ele é composto por grande parte do setor de serviços, ou seja, o que faz o Brasil crescer, em grande parte, está relacionado a serviços, ou seja, empregos relacionados a serviços. Então, né, claro, né, nítido que serviços continua sendo o maior empregador em composição de crescimento do país. Lembrando também que, dentro da parte de serviços, as pequenas e médias empresas também são responsáveis pelas maiores contratações dentro desse segmento do setor de serviços. Já a taxa de desemprego medida pelo IBGE, que leva em conta vagas de trabalho nos setores formal e informal, subiu para 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro de 2025, uma alta de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Com isso, o número de pessoas desocupadas chegou a quase 7 milhões e 500 mil, crescimento de 10,4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD.
Os trabalhadores que têm dinheiro esquecido no fundo do PIS/PASEP já podem sacar os valores. O pagamento começou hoje para quem pediu o saque até o dia 28 de fevereiro. Já quem pedir o ressarcimento até a próxima segunda vai receber no dia 25 de abril. Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 10 milhões de trabalhadores que tinham carteira assinada entre 1971 e 1988 podem ter dinheiro a receber. São mais de 26 bilhões de reais esquecidos no fundo. Para saber se tem direito, o trabalhador pode acessar o site Repis Cidadão ou o aplicativo do FGTS. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para decidir que multas por crimes ambientais são imprescritíveis, ou seja, não podem ser canceladas com o passar do tempo. O julgamento em plenário virtual termina à meia-noite de hoje. O caso tem repercussão geral. Por isso, os tribunais deverão seguir esse entendimento. Segundo o governo, existem mais de 13 mil ações na Justiça questionando a prescrição de multas ambientais, que somam mais de R$1 trilhão. 1.500 processos já foram julgados e falta apenas o pagamento. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, votou para manter a decisão que anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. O julgamento do recurso no STF vai até o dia 4 de abril. O empresário cearense Israel Leal Bandeira Neto, que assediou a nutricionista Larissa Duarte em fevereiro de 2024, foi condenado pela Justiça do Ceará a pagar uma indenização de R$100 mil à vítima. O caso aconteceu no elevador de um prédio comercial em Fortaleza. Larissa, que expôs o caso na internet, será indenizada por danos morais. A defesa de Israel alega que vai recorrer da decisão. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a prisão domiciliar à mulher que pichou a estátua da Justiça com batom no Supremo Tribunal Federal durante os ataques de 8 de janeiro de 2023. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que argumentou que Débora dos Santos tem 2 filhos menores de idade. Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, prisões preventivas devem ser substituídas por domiciliar quando a presa for mãe de crianças menores de 12 anos ou pessoa com deficiência. Chegou hoje ao Brasil o 5º voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde a posse do presidente Donald Trump. 4 homens que tinham mandados de prisão em aberto foram presos. Às 9h35 da manhã, o voo fretado pelo governo norte-americano aterrissou no aeroporto de Fortaleza, com 104 brasileiros deportados, entre eles 7 crianças e adolescentes. 4 homens com mandados de prisão em aberto no Brasil foram retirados do avião pela Polícia Federal antes do desembarque dos demais passageiros. 75 pessoas decidiram embarcar no avião cedido pela Força Aérea Brasileira com destino ao Aeroporto Internacional de Confins, na Grande Belo Horizonte. O avião pousou por aqui às 3h28 da tarde. E assim como em Fortaleza, foi montada uma operação de acolhimento aos brasileiros. O Jailson esperava pelo irmão Wellington, que vivia há mais de 3 anos ilegalmente nos Estados Unidos, até ser preso e separado da esposa e das filhas. Minha cunhada e as sobrinhas ficaram porque só ele foi detido. Então a gente tem expectativa de vê-lo aqui, 3 anos e meio sem ver. Ele ficou 2 meses, detido. Foi um momento de separação, muita saudade das filhas, que ele não separava. O voo de hoje trouxe 10 famílias. Cerca da metade dos passageiros tem menos de 30 anos e 75% dos repatriados são do sexo masculino. Até agora, o Brasil já recebeu 5 voos com brasileiros repatriados dos Estados Unidos desde o início do 2º mandato de Donald Trump. A gente tem buscado dar o apoio e garantir que eles permaneçam juntos nesse processo de acolhida, e que todo o atendimento na área social, psicossocial, a equipe do SUS está acompanhando também esse processo dos núcleos familiares. Não vale a pena se arriscar. Arrisquei a minha vida e não recomendo, nunca mais vou fazer isso. O piloto de um avião agrícola morreu hoje na queda da aeronave que pilotava em uma fazenda em Guaíra, no interior de São Paulo. Segundo testemunhas, o avião bateu em um fio de alta tensão quando fazia a pulverização com agrotóxicos. O acidente será investigado pela ANAC e pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Heloísa Teixeira tinha 85 anos e morreu em decorrência de complicações de uma pneumonia. Nascida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Heloísa se formou em letras no Rio de Janeiro e fez mestrado e doutorado em literatura. Foi pesquisadora, professora emérita da UFRJ e crítica literária. Em 2023, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Heloísa coordenou a Universidade das Quebradas, um laboratório de tecnologias sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, destacando a cultura das periferias. Também deu voz ao feminismo na literatura. Publicou diversos livros, entre eles 26 Poetas Hoje, uma importante coletânea de poesias organizada por ela na década de 70. Um dos principais museus do mundo, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, inaugurou hoje um novo prédio. O edifício inaugurado fica ao lado do original e tem 14 andares. 5 deles já estão cheios de exposições sobre a história do MASP. Na Avenida Paulista, o icônico cartão postal da cidade acaba de ganhar um complemento. O que já era grandioso, agora multiplicou de tamanho e oferece ainda mais cor, história e cultura para a população. O novo prédio leva o nome de Pietro Maria Bobardi, primeiro diretor artístico do MASP. O histórico edifício que todo mundo já conhece agora leva o nome de Lina Bobardi, arquiteta responsável pelo projeto. Agora faz esse complexo, cria esse complexo com o MASP. Então o MASP passa a ser um museu com 2 edifícios conectados, em breve por uma passagem subterrânea. E o público que já foi conferir aprovou a novidade. Eu gosto muito da presença do vermelho, porque faz referência a outro prédio também. O que eu gostei também foi que no prédio antigo do MASP a gente conseguiu focar bastante em história afro, que é a história que mistura com a nossa história do Brasil, a história de onde a gente veio. O espaço é um convite para o público percorrer por diferentes movimentos artísticos. Esta sala, por exemplo, é dedicada às obras do artista francês Renoir, um dos principais nomes do impressionismo, como esta aqui, a Rosa e Azul. No total, 5 novas exposições estão abertas. A gente pensou que para a inauguração de um novo edifício desse museu tão importante, com essa coleção tão extensa, a gente podia trazer esse acervo do MASP. Muitas obras as pessoas já conhecem, outras elas não conhecem, porque a gente tem que lembrar que o acervo do MASP tem cerca de 12 mil obras. E ali nos Cavaletes, que é aquela sala reservada à coleção, em geral são apresentadas menos de 200 obras. Então a gente consegue aqui, claro, mostrar as obras em maior quantidade, mas também sob novas perspectivas, aproveitando que ele tem essa característica do museu vertical. Então cada andar tem um pouco uma configuração. Uma outra novidade é a reabertura do Vão Livre, que estava fechado para reforma. Eu acho que a gente dá um presente para a cidade de São Paulo que fazia tempo que a gente não tinha, O MASP em São Paulo é um espetáculo e precisa ser visitado. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Uma ótima noite para você. Muito obrigada, tenha um bom fim de semana. Até amanhã.